Jesus Cristo, segundo Mateus, também chamado de Levi, né, o cobrador de impostos, que se converteu, conversão assim maravilhosa, né? Jesus passando, olhou e falou, me segue, ele largou tudo, foi aquela conversão radical. Mateus capítulo 6, nós estamos aqui numa série, né, sobre o Sermão do Monte. Não consigo, quando começa a pregar o Sermão do Monte, eu tenho que ir até o final. Então já pregamos aqui, essa é a 10ª mensagem sobre o Sermão do Monte, né? Se você perdeu as outras, olha, não perdeu mesmo, porque foi benção. Mas aqui nós vamos concluir o capítulo 6, tá bem? E no capítulo 6, a partir do versículo 25... Quem perdeu as outras, não perdeu. Nós estamos lá no YouTube e tem todas elas. Maravilha, tecnologia, que benção, né? Tem uma, acho que tem uma só que não deu. Uma que não deu, pronto. Mas a série está lá no YouTube, caso você queira mais informações. Fale com o nosso rapaz aqui da tecnologia, tá bom? O Tom vai dar informações para você. Mas aqui Mateus no capítulo 6, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Presta atenção que esse é um texto maravilhoso, riquíssimo. A gente vai extrair algumas lições hoje. Diz assim, o título, né, perdão, que a Sociedade Bíblica deu para esse texto, aqui na minha Bíblia diz, a ansiosa solicitude pela vida. E diz assim, palavra do Senhor Jesus, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. Meu Deus. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste Ele sabe que necessitais de todas elas. Amém. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nessa manhã nós estamos aqui diante da Tua Palavra, que é um tesouro tão precioso, é uma herança tão preciosa, tão importante que o Senhor nos deixou. E te pedimos perdão em primeiro lugar, porque muitas vezes nós não damos o devido valor à Tua Palavra. Passamos a semana inteira e às vezes não lemos, não meditamos, não nos alimentamos e depois não compreendemos porque a nossa fé está tão enfraquecida. Que nessa manhã o Senhor possa nos alimentar e que, alimentados pela Tua Palavra, ganhemos novo fôlego, novo vigor para enfrentar os desafios dessa nossa jornada, dessa nossa caminhada. Que a Tua Palavra possa transformar a nossa mente, modificar o nosso comportamento e transformar a nossa vida, para que sejamos sim sal e luz nesse mundo de trevas, Senhor. Por isso eu oro agradecido em nome santo de Jesus. Amém e amém. Para começar essa mensagem hoje, eu queria propor um teste aqui para você agora, crianças também, quem está me ouvindo hoje aqui, queria propor um teste para você. Eu quero que você pense rapidamente aí na sua vida, e se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, onde 0 é nada satisfeito e 10 é muito feliz, que nota você daria hoje para o seu nível de felicidade? Pensa aí, faz uma avaliação sincera. De 0 a 10, hoje eu me sinto um nota 7. Muitas coisas aí não estão bem, então nota 5. Que nota que você daria para o seu nível de felicidade? O que é que você precisa para ser feliz? O que te falta hoje?
para você dar uma nota 10 para a sua vida. Pensa com carinho. Qual é o preço da sua felicidade? Eu fui buscar uma pesquisa, né, antes da pandemia, porque, claro, a pandemia eu sei que afetou a nossa vida em vários aspectos, em vários sentidos, e tenho certeza que hoje há pessoas que diriam assim, pô, hoje está nota 0, né? Eu não sei, né, condicionados aí pelas perdas que você teve na vida, não sei, coisas que você perdeu ao longo desse ano que passou, né? Mas eu fui buscar uma pesquisa antes da pandemia, antes do coronavírus, né? E todos os anos, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela encomenda uma pesquisa do índice de felicidade por países, por nações. E a última pesquisa feita, né, antes de começar toda essa pandemia, os resultados saíram em 2019, e essa pesquisa aponta os níveis de felicidade, a felicidade percebida, né? Então é um inquérito que foi feito em 156 países do mundo para os cidadãos, e eles vão dar notas para vários itens, né, que dizem respeito à nossa vida. Então nessa pesquisa que foi publicada em 2019, alguns resultados aqui me chamaram a atenção, alguns resultados interessantes, né? Não sei se você está a par dessas pesquisas, mas eu costumo ler essas pesquisas, né? Então, quantos aqui acham que se tivessem mais dinheiro seriam mais felizes? Não, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais posse, bens, eu seria uma pessoa mais feliz, mais realizada. Nessa pesquisa aqui, um dado que me chamou a atenção é que ela apontou que o aumento dos rendimentos, o aumento dos recursos financeiros traz alguma satisfação pessoal até certo ponto. A partir daí, o aumento dos rendimentos, na verdade, não traz satisfação pessoal, traz mais problemas do que realizações. Nessa pesquisa de 2019, cerca de 70% dos mais ricos afirmaram que o dinheiro trouxe mais preocupações do que satisfação. E uma prova disso é que nessa mesma pesquisa, os países mais ricos foram aqueles que verificaram altas taxas de suicídio. Olha só que coisa interessante, né? E dentro desses países aí, né, com altas taxas de suicídio, e o suicídio dá fim à própria vida, talvez seja a expressão máxima da infelicidade, né? Eu estou tão insatisfeito, a vida para mim é algo tão ruim que eu quero dar fim a esse sofrimento. Então a única maneira da pessoa dar fim ao sofrimento é entendendo que ela tem que dar fim à sua própria vida, né? Então, dentro desses países com altas taxas de suicídio, eu cito alguns aqui, que são países considerados desenvolvidos no mundo: Coreia do Sul, Japão, Bélgica, olha aí, Bélgica, tá nessa lista aí, tá lá no top, né? E outros países próximos aqui, França e, por incrível que pareça, Suíça. Está dentro dos países com mais elevadas taxas de suicídio. Tanta gente quer ir para lá para ganhar dinheiro, né? E o pessoal está lá se suicidando porque não encontra, apesar de ganhar dinheiro, não encontra sentido, não encontra significado na vida. Agora, trazendo aqui para a nossa realidade, em Portugal, né? A pergunta é essa, né? Vive em Portugal. E Portugal, em que lugar se encontra nesse ranking de felicidade? Dos 156 países pesquisados, a população portuguesa, né, ela classificou o seu nível de felicidade com a nota 5.2, o que coloca Portugal, né, na posição 89 do ranking de felicidade entre os 156 países pesquisados. Eu confesso a vocês que não entendi essa colocação, né? Me sinto super feliz aqui, né? Se eu pudesse dar uma nota aqui, com certeza seria muito maior que essa. Mas se colocar, os portugueses classificaram, né, a sua nota 5.2, ficaram na posição 89. E o Brasil, né? Em que posição que o Brasil se encontra nessa classificação de 2019? O Brasil, com uma nota 6.3 da felicidade percebida, ficou na 33ª colocação. Agora eu quero chamar a atenção para um detalhe muito importante, agora voltado para o Brasil, especificamente, né? Por regiões, a região Nordeste, né? Caso você não saiba, a região Nordeste é a região mais pobre do Brasil, aquela que tem os menores índices de desenvolvimento humano, tá bom?
Então a região nordeste do Brasil, só ela, sozinha, se fosse um país, se fosse classificada como um país exclusivo, né, a região nordeste, ela teve a classificação de felicidade mais alta do Brasil, né? E se fosse um país, o Nordeste ficaria em 10º lugar no ranking mundial de felicidade. A região Nordeste ficaria situada entre a Suécia e a Austrália. Olha só, deu para perceber aqui algumas coisas interessantes nessa pesquisa? Do que é que você precisa para ser feliz? Esse texto que a gente leu aqui da palavra do Senhor, Jesus ele vai dar para a gente uma receita da felicidade. Ele vai dizer para a gente o que é verdadeiramente ser feliz. E esse texto que nós lemos hoje aqui, ele é a conclusão do capítulo 6, né, que é o segundo capítulo aqui do Sermão do Monte, onde Jesus está colocando a nossa vida em perspectiva. Nós vimos aqui nessa série de mensagens que dos versículos 1 ao versículo 18, Jesus ele coloca em perspectiva o nosso relacionamento com Deus. Ele vai falar sobre o perigo da hipocrisia. Ele vai falar, olha, a vida religiosa é uma bênção. Estar ligado com Deus é maravilhoso. Ele ensina até os discípulos a orar, né? Porque a oração é importante é fundamental nessa nossa conexão com Deus. Mas Jesus vai dizer que existe um nível de espiritualidade que na verdade vai fazer com que a gente chegue no final da nossa vida entendendo que não valeu a pena relacionar-se com Deus. Ele vai falar do perigo da hipocrisia. Ele fala para os fariseus especificamente, né? Olha, vocês acham que esse exercício da espiritualidade de vocês é nobre, é maravilhoso, mas vocês fazem isso buscando o aplauso dos outros. E isso não é religiosidade coisíssima nenhuma, né? Isso não vai levar vocês a lugar nenhum. O máximo que vocês vão conseguir é o aplauso das pessoas, mas vai chegar no final vocês vão estar cansados, porque isso aí não vale a pena. Então Jesus coloca isso em perspectiva. Existem perigos na vida cristã, na vida espiritual, e que a gente tem que evitar, né? A hipocrisia é um desses. Nós falamos aqui sobre o perigo, né, nas igrejas, e a igreja é um ambiente tão propício para o desenvolvimento da hipocrisia, né? Falamos sobre isso aqui nessa mensagem. Jesus vai falar aqui nos versículos 19 e 24 sobre o nosso relacionamento com o mundo e do perigo do materialismo. Ele fala aqui sobre o perigo de nós vivermos para acumular bens materiais. Ele fala aqui no versículo 19, não acumuleis para vós outros tesouros na terra. Ele vai falar aqui sobre a luz, né? O que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Ele fala sobre a maneira como nós vemos a vida. É isso que determina o nosso nível de felicidade. Você pode ter muito e ainda assim achar que é pouco, porque os seus olhos são maus. Ele vai falar sobre o perigo do materialismo, do perigo da avareza. E nessa passagem aqui que nós lemos, Jesus então ele vai concluir o que foi dito nesse capítulo 6. Ele vai ensinar a gente a extrair o melhor dessa vida. E que lições aqui nós podemos aprender com esses versículos aqui finais do capítulo 6? Você quer extrair o melhor dessa vida? Quem quer extrair o melhor? Eu quero extrair o melhor dessa vida. E a primeira lição que Jesus nos ensina aqui, se você quer extrair o melhor dessa vida, aprenda, em primeiro lugar, você tem que ter uma lista, um senso claro de prioridades, um senso correto de prioridades, e você precisa aprender a administrar o seu tempo e os seus recursos, levando em consideração essa lista de prioridades clara, correta, né? Jesus ele fala isso aqui no versículo 25, vai comigo agora lá, versículo 25, olha o que ele diz. Ele, caminhando para a conclusão desse capítulo, ele vai dizer o seguinte: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E aí nota que interessante que ele vai falar aqui, não é a vida mais do que o alimento, ou o corpo mais do que as vestes? Jesus está dizendo aqui, olha, você tem que ter uma lista clara de prioridades na sua vida, porque se você priorizar as coisas erradas, a vida para você vai ser um fracasso. A vida para você vai ser um cansaço. Grande parte do nosso sofrimento, e aí, né, eu digo isso quando falo isso, né, eu aponto para mim também, muitas vezes, na minha vida, né, eu me cansei
eu me esgotei, eu me estressei, eu me deprimi, porque estava correndo atrás de coisas que são correr atrás do vento. Meu Deus. Correndo atrás de realizações, escolhi estar em lugares, escolhi fazer coisas contrariando aquilo que realmente tem valor na nossa vida, buscando outras coisas que não têm a capacidade de nos preencher. A grande parte do nosso sofrimento e a nossa ansiedade vem da má gestão das nossas agendas, dos nossos recursos. Todo mundo aqui sabe o que é importante na vida. Eu sei o que é importante, eu tenho certeza que você também sabe, mas muitas vezes a gente vive uma vida inteira sacrificando aquilo que é importante para atender a necessidade de menor valor. Quantas vezes a gente sacrifica tempo de qualidade com pessoas especiais em nome da realização de sonhos de consumo? Quantas vezes? Quanto tempo a gente perde da nossa vida? E tempo é artigo raro, é precioso. Tempo é artigo que você não recupera mais. Entenda isso. Os anos da infância do seu filho não vão voltar mais. E às vezes a gente perde tempo gastando energia e justifica mentalmente, assim, não, estou trabalhando muito, que é para comprar aquilo que o meu filho quer. Será que é isso que ele quer? Será que é isso que ele espera? Ou será que ele espera a tua presença, brincar com ele no parque? Os momentos mais marcantes da minha infância, né? E aí eu sempre cito isso aqui, sempre refiro isso aqui. Os momentos que mais me marcaram na minha infância não foram os presentes que eu ganhei dos meus, foram os momentos que eu passei com eles. Uau. Momentos. E quantas vezes, né, e eu já falei isso aqui, a minha família por parte de pai era da roça mesmo, roça, sabe aquela roça que tinha na casa de banho, era do lado fora da casa, era uma casinha mesmo, né, e tinha um buraco no chão, o pessoal fazia as necessidades ali no buraco, não tinha nem sanita, né, era esse tipo de humildade. Mas gente, as memórias mais doces que eu guardo da minha infância foram vividas ali, entre os meus primos, caçando passarinho, né? Fazendo coisas ali, né? Brincando com um boizinho de chuchu, né? Eu às vezes levava para a roça, né? Porque era menino da cidade. Aí o meu pai era médico, minha mãe dentista, né? Então tinha uma condição social diferenciada. Aí me dava videogame, eu levava uns videogames em portátil, eu levava para lá, para a roça, né? E aí no momento que eu chegava com aquele brinquedinho lá, era uma novidade para eles, né? Mas era novidade que passava, era curto prazo, né? Porque o prazer que a gente tinha era de brincar ali na terra, pegando bicho de pé, né? Mas era uma coisa, eram memórias que a gente estava criando, são memórias que ficam, que marcam e que moldam a gente, não são as coisas, entende? São os momentos. Às vezes a gente sacrifica tempo de qualidade que a gente podia estar passando com pessoas especiais para estar em lugares e estar com pessoas que realmente não se importam de verdade com a gente, se importam apenas com a nossa utilidade. E quando você perde utilidade, elas já não querem mais estar com vocês. A gente tem que aprender a valorizar aquelas pessoas que nos valorizam por aquilo que nós somos e não por aquilo que nós podemos oferecer. Pessoas que vão ficar do nosso lado, o Fábio Melo fala isso, né? Pessoas que vão ficar ao nosso lado, aí depois que a gente perca a utilidade, você já não é mais útil, você já não é mais capaz, aquilo que você fazia, você já não consegue mais fazer, mas essas pessoas permanecerão contigo porque elas te amam por aquilo que você é. É com essas pessoas que você tem que gastar o seu tempo, a sua energia. A gente perde tempo da nossa vida, né, correndo atrás de certas coisas para chegar no final de tudo e viver um amargo arrependimento por ter investido mal os nossos recursos, a nossa vida. Qual é a real crítica de Jesus aqui nesse texto? Jesus ele tá menosprezando as nossas necessidades básicas, é isso que ele está fazendo aqui? Não. Se você ler o texto com atenção, assim como eu li, você vai ver aqui, olha no versículo 32, o que Jesus diz. Jesus ele está falando aqui sobre a ansiedade
pela busca das coisas, não é isso? Não andem ansiosos por aquilo que vocês têm que comer, por aquilo que vocês têm que vestir, por aquilo que vocês têm que beber. E ele está falando, Deus cuida de vocês, assim como cuida das aves do céu, né? E aí ele fala aqui no versículo 32, presta atenção, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, eles é que correm atrás dessas coisas, eles é que se consomem de ansiedade por construir patrimônio. O vosso Pai Celeste sabe das suas necessidades, entendeu aqui o ponto? Jesus ele não está menosprezando as nossas necessidades, ele está dizendo, Deus sabe o que vocês precisam, então Ele dará aquilo que vocês precisam, não fiquem ansiosos, não percam o sono por causa disso. A crítica de Jesus aqui nesse texto não é contra aquele que levanta de manhã para ir trabalhar, para defender o pão de cada dia para sua família, o que é nobre, o que é justo. A crítica de Jesus aqui é para um estilo de vida voltado para as coisas. Entende isso? Um estilo de vida voltado para apenas a satisfação do nosso ego, da nossa necessidade. O que Jesus está dizendo para mim e para você é que viver, e aí versículo 25, né? Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. O que Jesus está dizendo aqui, trocando em miúdos, é que viver é muito mais do que se preocupar apenas com as suas necessidades. Quem vive uma vida preocupado apenas consigo mesmo, não viveu de verdade, é o que Jesus está dizendo aqui. A crítica de Jesus aqui é para um estilo de vida voltado para as aparências. Lembra que a gente falou aqui no versículo 19, quando ele diz aqui, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Aí por que ele fala da traça aqui? E eu falei sobre isso, né? Que naquele tempo, né? Hoje você vai na Primark e compra roupa a €1, olha só que maravilha, né? Barato, 5 euros na promoção, não é? Naquele tempo, se encontrar um bom tecido era coisa rara e custava muito dinheiro. Então Jesus está dizendo aqui, para que você está acumulando tanta roupa no seu armário, sabendo que tem pessoas passando frio e necessidades, né? Divida com essas pessoas, você vai ter certeza que você vai se sentir muito mais feliz, porque essa roupa guardada que você não usa e que está guardando para uma ocasião especial, a traça vai comer, você vai morrer e não vai usar. E tem gente que é assim, você conhece pessoas assim? Eu conheci a história, né? Interessante isso, eu conheci a história de um casal que compraram, né, uma garrafa de um vinho caríssimo e estavam guardando aquele vinho para uma ocasião especial. Conclusão, o casal morreu. E no dia do sepultamento, né, o filho voltou para casa, né, e falou assim, quer saber, eu vou abrir essa garrafa aqui. Eles ficaram guardando a vida inteira, vou abrir, vou beber em homenagem a eles. Quando ele abriu o vinho estava estragado. Ai. Valeu a pena guardar isso aí, né? A vida é hoje, a gente tem que saber aproveitar os momentos, né? A gente tem que saber aproveitar, e tem pessoas que escolhem aí, que Jesus está dizendo aqui, aprenda a viver, né? Para ser feliz, né? Ser feliz não é acumular coisas, ser feliz é colecionar momentos, entenda isso? Jesus está dizendo para nós aqui, a crítica dele, né, para esse estilo de vida de aparências, ele fala aqui, olha, vocês aí estão acumulando roupa no armário, olha para os lírios do campo, eles se vestem melhor do que você está gastando tanto dinheiro, e Deus cuida do lírio, vai cuidar de você. Por que você está preocupado com isso? Por que você está preocupado em aparentar o que às vezes você não é, para, né, atrair a atenção das pessoas? Jesus ele está fazendo uma crítica aqui também nesse texto, a um estilo de vida voltado para o materialismo. E aí tem um versículo aqui, o versículo 33, né, esse versículo aqui, eu estava falando sobre isso com a Luísa essa semana, né, esse versículo aqui, ele padece do efeito Mandela, né? O que é o efeito Mandela? O efeito Mandela é quando a gente acredita em algo, né, que na verdade nunca existiu, né? Na verdade a gente cita muitas vezes esse versículo 33 de uma forma errada, porque ele nunca foi traduzido dessa forma. Olha o que diz aqui no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais
É o que está escrito no texto? Todas estas. Essa palavra faz toda a diferença, gente. E muitas vezes eu ouço pregadores citando esse versículo, dizendo assim, ó: buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscar a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí qual o tipo de interpretação que a gente dá quando a gente esquece essa palavra estas? Todas as coisas são todas as coisas. Então, se você buscar o reino de Deus, em primeiro lugar a sua justiça, Deus vai acrescentar a Ferrari na sua garagem. Deus vai acrescentar aquela cobertura naquele apartamento em frente à praia. É isso que o versículo quer dizer? Não mesmo. Não. Todas estas. E que estas? Comida, bebida e roupa. Não é isso que o texto está dizendo? Não andeis ansiosos pelo que vocês vão comer, beber ou vestir. Se vocês buscarem o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, Deus acrescentará estas coisas. Deus suprirá as suas necessidades. E por que eu estou gastando tempo para falar isso aqui? Né? Por que isso faz toda a diferença e por que isso é importante? Porque quando a gente prega, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, Deus vai te dar tudo. Quando a gente prega esse tipo de teologia, a gente está incutindo na cabeça das pessoas que Deus é um meio para obter coisas, quando na verdade Ele é o fim, Ele é o objetivo final. Ele, porque dele, para Ele, por Ele são todas as coisas. Nós vivemos para a glória de Deus. Nós nos movemos para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Não é isso que a palavra do Senhor nos diz? Ou seja, o objetivo central de tudo isso que nós estamos fazendo aqui nesse lugar não é a satisfação das nossas necessidades imediatas. A gente não está aqui orando, louvando, cantando como uma forma de convencer a Deus fazer aquilo que eu espero. Não, a gente está aqui reunido nesse lugar para tentar entender qual é a melhor maneira de viver para que a nossa vida glorifique a Ele. Entende isso? E quando eu vivo desta forma, quando eu vivo procurando, onde é que Deus está trabalhando? Eu quero me juntar a Ele naquilo que Ele está fazendo. Quando eu vivo em busca de fazer a vontade de Deus, quando eu vivo em busca de me associar a Deus no trabalho que Ele está fazendo, então quando eu me preocupo com as coisas de Deus, Deus se preocupa com as minhas coisas. Deus então se compromete em suprir as nossas necessidades. E quando eu faço de Deus, dos propósitos de Deus, dos planos de Deus, o meu objetivo principal, o meu objetivo central, Deus então assume um compromisso de prover aquilo que eu preciso para viver. Comida, bebida e roupa. Deus ele pode não te dar uma Ferrari, Ele pode dar uma Ferrari para a Oélia e pode dar um carocha aí para o Valteno, né? Para o Neto, Deus pode dar uma casa de um V8, né? A casa maravilhosa, enquanto que para o Hugo vai dar uma casinha mais humilde, um T1, não é? Mas tem um teto debaixo do qual você vive. Você tem que glorificar a Deus porque você dá glória a Deus. Entende isso? A gente tem que aprender a viver satisfeito com aquilo que nós temos, entendendo que tudo aquilo que nós temos é dádiva de Deus. Amém? Entende isso? Então, quando você consegue entender que todas estas coisas, você deixa de usar Deus como um meio, você passa a ver Deus como um fim. É o objetivo final da nossa vida. Porque nós estamos vivendo essa vida e tudo aquilo que nós fazemos trará repercussões para a eternidade. E a maneira como você escolhe viver aqui definirá como você vai passar a sua eternidade. Meu Deus. Se você viveu a sua vida aqui preocupado com as coisas, sabe o que vai acontecer com as coisas no final dos tempos? Todas as coisas serão consumidas pelo fogo. Meu Deus. E você será consumido também. Entende isso? Você entende isso? Se você viveu essa vida buscando satisfazer a vontade de Deus, quando passar isso aqui,
você vai estar vivendo na presença dele, porque foi isso que você escolheu fazer enquanto estava vivendo aqui nessa existência. E como essa mensagem é importante nesses dias em que a gente vive, gente? Como esse texto é importante. Hoje nós vivemos um tempo, um momento da nossa história, onde pessoas cometem loucuras para obter seguidores nas redes sociais. Como se fama, como se aquele número que aparece lá de pessoas que estão te seguindo, se aquilo definisse o teu valor pessoal. Meu Deus. Aquilo não te define como pessoa, entenda isso. O número de pessoas que visualizam as suas publicações não define o que você é, não define quem você é. Tem gente que vive mal, tem gente que vive endividada para manter aparências. Está sufocada por esse estilo de vida, né? E não consegue entender por que não é feliz. Porque acha que a vida da rede social é que é aquela pessoa, aquele artista famoso, que tem 7 milhões de seguidores. Eu estava falando isso, né? E aí as minhas filhas, elas assistem lá, às vezes, alguns canais do YouTube. Tem um canal que elas assistem, né? Que falam sobre essas situações entre essas pessoas, né? Das redes sociais, as tretas, né? Falar das confusões que acontecem entre essas pessoas. E aí eu fico ouvindo aquilo, né? E eu acho importante que elas assistam isso também, para elas entenderem que o que ser cancelado, hoje em dia, essa política, né? Essa coisa agora, eu nem entendo muito bem o que é. Ainda não consegui entender o que é ser cancelado. Né? Não entendi ainda muito bem o que significa isso. Mas os jovens hoje ficam com uma preocupação em serem cancelados nas redes sociais, né? Não posso publicar isso, não posso dizer aquilo, não posso falar aquilo outro, porque senão seria, eu vou saber disso. Eu vou saber, o que me importa é a opinião da minha esposa, o que me importa é a opinião da minha filha, o que me importa é a opinião de gente que realmente tem peso na minha vida. Entende isso? Amém. E hoje a gente vive esse tempo onde as pessoas estão tão centradas nas aparências, numa vida que não é real, porque a vida nas redes sociais, ela não é uma vida real. Entenda isso. Tem que aprender a se relacionar olho no olho, né? Tem gente que consegue, eu já falei sobre isso aqui, os jovens, por favor, jovens, acordem, por favor, enquanto é tempo, né? Porque eu sou de uma geração, e sou de um tempo, né? Parece que agora eu sou velhão, né? Mas eu sou, porque as mudanças foram muito rápidas. Eu sou de um tempo em que não existia telemóvel, acredite ou não, esse tempo existiu, né? E para a gente falar com alguém, tinha que esperar chegar em casa, né? Ou então esperar a pessoa chegar no trabalho, que tinha um telefone fixo, né? Para você ligar para a pessoa. Para a gente se comunicar com esses nossos parentes que viviam na roça, a gente tinha que mandar telegrama, né? Notícia rápida era telegrama. Ou então eu escrevi uma carta, né? Quantas cartas eu escrevi? A gente escrevia a carta, esperava meses para ter uma resposta, né? Hoje em dia você manda um SMS, fica chateado que a pessoa visualizou e não respondeu, né? É o mundo da ansiedade. A gente não entende agora porque está todo mundo tomando medicamento controlado, todo mundo ansioso, né? A gente fica ansioso com essas coisas, a gente vive nesse mundo. Jovem, entenda que o número de seguidores na rede social não define quem você é. Quem realmente te valoriza está do teu lado, nos bons e nos maus momentos, não vai te cancelar porque você falou uma palavra que não devia. Entenda isso. Pessoas que estão centradas, mas estão tão centradas em si. A gente vive nesse tempo. As pessoas estão tão centradas em si mesmas que perderam a capacidade de ter empatia. Você sabe o que é empatia? Ser empático é ter a capacidade de sofrer com o outro. Um amigo seu está sofrendo, a pessoa, quando ela é empática, ela tem a capacidade de chorar junto. Mas um amigo seu teve uma vitória maravilhosa, a gente tem a capacidade de celebrar com ele como se fosse vitória nossa também. Amém. Isso é empatia. A gente está perdendo isso. Verdade. Sabe por que a gente vive uma vida de comparação? E as redes sociais têm esse papel, né? A gente vive comparando a nossa vida com a vida do outro e a gente fica se mordendo às vezes de uma inveja velada e secreta com o sucesso do outro. O outro está tendo sucesso e eu não estou. Como é que pode se eu sou melhor do que ele? Meu Deus. A gente fica perdemos a capacidade de ter empatia. E o que Jesus está criticando aqui é justamente esse estilo de vida, viver
vai além das redes sociais. Entenda isso. Amém. Viver de verdade vai além de acumular coisas, acumular bens, acumular conquistas, acumular vitórias pessoais. Gente, eu tenho um problema sério. Eu tenho um problema sério com essa teologia, né, que prega só vitória, né? Eu tenho um problema sério, sabe por quê? Porque isso cria uma comunidade de pessoas centrada apenas nas suas necessidades, porque a gente quer a todo custo chegar ao topo. E não importa em quantas pessoas eu tenho que pisar. Meu Deus. Quando eu chego lá, eu falo assim, é vitória que Deus me deu. Né? A gente perde de vista que o maior de todos se fez homem, mas ele não se fez rei soberano para ser servido. Ele, nos seus últimos momentos, pegou uma toalha, uma bacia, e se fez como o menor de todos os servos, e perguntou para os seus discípulos: vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Vocês me chamam de Senhor e Mestre, né? Mas eu estou lavando os pés de vocês. Aprendam a fazer isso uns com os outros. Sabe o que a gente tem que aprender definitivamente? Que ser degrau, muitas vezes, vale mais do que chegar ao topo. Meu Deus. Entende isso? Amém. Quando nós saímos do Brasil para vir para cá, para Portugal, eu e Fabiano, nós fizemos um acordo. Falaram, nós vamos para lá, eu vou assumir uma igreja, uma comunidade, isso vai dar trabalho. Comunidade pequena, não nos sustenta, então vou ter que estudar para poder validar o meu diploma e ser pastor e profissional, dentista, né? Então eu sei que isso vai dar trabalho. E nós fechamos um acordo entre nós. E eu tenho certeza que nesse acordo, isso foi penalizador para minha esposa. E sou grato pela decisão que ela tomou e falo isso para as minhas filhas. Falo isso para todo mundo. Porque Fabiane, ela abriu mão da sua vida profissional, abriu mão de ter realização profissional para ser degrau, para que eu pudesse realizar o trabalho. A Fabiane, ela se tornou, na nossa casa e na nossa família, a nossa base mais importante, para que eu e as minhas filhas possamos voar alto. Mas quem é que hoje está disposto a fazer isso? A gente quer chegar no topo. Meu Deus. Dificilmente a gente quer ser a base, né? Mas faz falta hoje nesse mundo em que a gente vive, pessoas que se alegrem com o sucesso, que se realizem por serem a base de sustentação para que outros atinjam patamares mais elevados. O que vale a pena na vida de verdade, gente? O que vale a pena para você? O que você está construindo? Quais são os passos que você está dando? Aonde esse caminho que você escolheu na vida, aonde isso vai te levar? Uma enfermeira americana, ela publicou um livro em 2011, e um livro sobre o livro, ela acompanhou pessoas em estágio terminal de cancro durante muitos anos. E ao longo da vida, né, ela tratando, cuidando daquelas pessoas, ela escreveu um livro de memórias de pessoas que morreram com cancro, né? Então, nesse livro, ela elenca o top 4, né, dos maiores arrependimentos de pacientes com cancro em estágio terminal. E nesse top 4, o primeiro lugar, né, as pessoas diziam o seguinte: eu gostaria de ter vivido uma vida fiel a mim mesmo e não a vida que os outros esperavam de mim. Ou seja, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria vivido de aparências, teria sido mais autêntico. Segundo lugar, segundo maior arrependimento, eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Uau! Ter vivido com menos, mas vivido mais feliz, vivido com mais qualidade. Terceiro lugar, eu gostaria de ter expressado mais os meus sentimentos, não reprimido tanto, né? Às vezes a gente passa uma vida reprimindo os nossos sentimentos, né? Chora quando der vontade. Quando der vontade, chore. E chore com quem sabe, você sabe que vai partilhar daquela tua lágrima, daquela tua dor. E há pessoas assim do teu lado aí, que às vezes você está ignorando, mas estão ali do teu lado torcendo por você. E às vezes a gente esquece essas pessoas. Em quarto lugar, eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Lembra agora aí daquele teu amigo de infância? Quanto tempo você não fala com ele? É hoje que você vai ligar para ele, para ela. Vai mandar uma mensagem: olha, você me faz tanta falta. Você é uma pessoa, porque tantas vidas estão sendo ceifadas, né, nesse tempo em que a gente vive.
E pessoas que eu tenho certeza que você diz assim: se eu soubesse, eu teria dado um último abraço. Se eu soubesse, eu teria mandado uma mensagem para dizer o quanto ele era, quanto ela era especial e importante para mim. Faz isso hoje. Não deixa passar o tempo. Não deixa, né, a morte chegar para você depois lembrar e se arrepender daquilo que você não fez. Faça hoje. Faça hoje. Segundo lugar aqui, né, a segunda lição que Jesus ensina para a gente: você quer extrair o melhor da vida? Jesus está dizendo para a gente aqui: nunca permita que as suas desilusões, que as suas decepções ou que as suas dificuldades te impeçam de enxergar que ainda existe beleza ao seu redor. Ah, meu Deus. Ele diz isso para a gente aqui quando ele fala aqui no versículo 26. Olha, vocês estão tão ansiosos, vocês estão tão preocupados. Aí no versículo 26 ele fala: olha as aves do céu. Elas não semeiam, não ceifam, não ajuntam em celeiros, mas o Pai sustenta elas. Aleluia. E aqui no versículo 28, ele vai dizer aqui na segunda parte do versículo: considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não ficam. Olha para os lírios, olha para as aves do céu. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo para mim e para você que quando os problemas forem grandes, e tão grandes, a ponto de tirarem a nossa paz, muda de assunto. Olha para as aves, olha para as flores, olha para o seu redor e você vai ver que a tua vida não se resume ao seu problema. Tem tanta coisa bonita acontecendo ao seu redor, ao mesmo tempo, simultaneamente, e você não está enxergando essas coisas porque você está concentrado no seu problema. É comum na vida a gente se deparar com obstáculos. É comum na vida a gente se deparar com problemas. Às vezes a gente vai passar por alguns problemas que são fáceis de serem resolvidos e outros que são dificílimos. Uma doença degenerativa crônica é um problema dificílimo. Recebemos aqui esse final de semana passado, a gente não veio ao culto, né? E a Letícia ficou chateada porque a gente não falou. A gente não acordou, a gente não vai para a igreja hoje, veio brigando comigo, né? Eu falei: não, filha, a gente estava na mesa tomando um pequeno almoço com esses nossos amigos que chegaram do Brasil, mas foi um tempo tão importante estar com eles, tão especial. Marcelo, Ana e as suas filhas, né, que estiveram aqui com a gente. E o Marcelo é um amigo crente, gente, homem de Deus, ativo lá na sua... estava ativo na sua igreja local, mas agora ele não pode. Ele era um homem muito ativo em tudo. Voava de asa delta, pulava de paraquedas, aquela vida radical. Ele adorava essas coisas. Hoje ele não pode mais porque ele, com 50 anos, está com mal de Parkinson. E a situação está tão grave, tão difícil, que ele teve que implantar. Ele tem um pacemaker, né? Mas não é cardíaco, é um marca-passo, é um estimulador no cérebro. Aquilo ali vai mandando uma corrente elétrica para o cérebro. Ele mostrou para mim, né? Ele falou, e o que eu acho interessante é que o Marcelo, apesar de saber que aquilo é uma doença degenerativa crônica, ele está com 50 anos, teria uma vida inteira ainda pela frente para viver, mas a maneira como ele lida com essa realidade. Ele falou: João, vem cá, quero te mostrar que eu agora sou homem de ferro. Né? E aí foi lá buscar o carregador do pacemaker dele. Aí abriu a camisa e me mostrou. Aqui no meio do peito dele, ele tem um implante, né? Um negócio grande aqui, que manda um fio. Esse fio passa por aqui pelo pescoço e tem 2 eletrodos aqui em cima, parece aqui 2 chifrinhos, né? Na cabeça. E aquilo vai mandando descargas elétricas para o cérebro para impedir que ele venha. Ele falou que quando a bateria acaba, ele não consegue nem se alimentar. É a esposa que tem que dar comida para ele, porque ele se treme tanto que ele não consegue. Né? Mas a maneira como ele encara essa realidade, ele sabe que Deus pode curar, mas ele está grato pela vida que ele tem, ainda com limitações, ainda com dificuldades, porque ele consegue olhar ao redor, entende? Ele consegue ver que a vida dele não se resume ao mal de Parkinson. Ele falou assim: João, olha, eu perdi algumas coisas, eu já não posso mais pular, né, de paraquedas, não posso mais voar de asa delta, mas quando eu chego no aeroporto, o pessoal me trata, que é uma maravilha. Eu chego lá, me põe na cadeira de roda, querem me levar para tudo que é lugar, ganhei coisas, eu e minha família, né? Agora tenho prioridade em todos os lugares onde eu chego. Eu falo: olha, eu tenho Parkinson, né? Ele falou assim, eu estava passeando ali em Sintra,
Aí a pessoa do Uber estava nos levando nos monumentos e eu falei, olha, eu tenho mal de Parkinson. E aí o motorista do Uber, em todos os lugares, em todos os monumentos, todos os passeios que eles iam fazer, já chegava, ele tem Parkinson, passava na frente de todo mundo na fila. Eu falei, maravilha, né? Coisas que eu ganhei com a doença, com a dificuldade. Quem dera que a gente pudesse ter essa capacidade de enxergar a vida dessa forma. É o que Jesus está dizendo aqui, diante dessas dificuldades, olha para outras coisas, muda de assunto, olha ao seu redor. Eu tenho certeza que você vai encontrar motivos para se alegrar. Diante das dificuldades da vida, é muito comum a gente paralisar. Diante das dificuldades, dos desafios, é muito comum a gente reclamar, a gente questionar a Deus o porquê, né? E a gente fala, por que Deus? Comigo? Eu sempre fui teu servo, eu sempre... E aí a gente fica, né? Fala com Deus e reclama. E aí, muitas vezes, enquanto pastor, eu recebi pessoas em gabinete pastoral, recebia pessoas dizendo assim, pastor, a minha vida está uma desgraça. Meu Deus. Aí eu ouvia, claro, com empatia, né? Porque às vezes eu não posso jamais minimizar o sofrimento do outro, porque aquilo que às vezes para mim não tem importância, para o outro tem muito valor, né? Então, em primeiro lugar, o meu primeiro exercício é ouvir com empatia, tentar me colocar no lugar do outro. Mas todas as pessoas que eu recebi em gabinete com essa mesma crise, dizendo a vida está uma desgraça, a minha vida está uma tragédia, eu sempre fazia um exercício com a pessoa, sempre. E eu né, depois de ouvir toda né, a dificuldade que a pessoa estava enfrentando, eu sempre fazia um teste com ela, né, fazia esse exercício. Eu falava assim, digamos, que ela dizia que a vida estava uma desgraça, aí lá pelo chão da conversa eu conseguia entender que era um problema no casamento, uma dificuldade, uma crise conjugal. Aí eu sempre falava assim, mas vamos fazer aqui um teste junto comigo, vamos avaliar a tua vida agora. Você vai dar uma nota de 0 a 10 para as perguntas que eu vou te dizer, tá bom? Hoje, de 0 a 10, como é que está o teu casamento? Sempre começava pelo problema, 0 a 0, quero me separar. E a tua saúde? Você está com alguma doença, algum problema de saúde? Não, minha saúde está nota 8. E finanças? Como é que está? Está equilibrado? Está com dívida? Tem dívidas altas? Não, a gente até acabou de comprar um carro novo agora, então qual a nota que você daria? E naquele exercício, de repente, a pessoa passava a entender que a vida não estava uma desgraça. Ela estava deixando que aquele problema em especial definisse o resto da sua vida. Então o que Jesus está dizendo para mim e para você aqui é, olha para o lado, não deixe que um grande problema tire a sua visão do plano maior. Que o fato de você estar atravessar um problema, ainda que ele seja grande, ainda que ele seja terrível, não pode deixar, né, não pode tirar a sua visão daquilo que Deus está fazendo ao seu redor, querido. Entenda isso. E para terminar, né, para concluir, qual é a última lição que a gente pode aprender aqui nessa manhã? Né, a terceira e última lição, você quer extrair o melhor da vida? Quer viver realmente uma vida feliz, completa, realizada? Não aceite que o seu valor seja determinado por aquilo que você tem, pela sua realização profissional ou pela sua condição social. Você tem valor. Você tem tanto valor que Deus entregou aquilo que Ele tinha de melhor por amor a você. Aleluia. Olha o que o texto diz aqui, versículo 26, ele vai falar aqui, olha, você está aflito com aquilo que você vai comer, com aquilo que você vai beber. Aí ele fala no versículo 26, olha para as aves do céu, Deus cuida delas, olha a beleza ao seu redor, há coisas maravilhosas ao seu redor. E aí ele vai concluir aqui o versículo 26 dizendo o seguinte, porventura vocês não valem muito mais do que essas aves? Deus cuida das aves, vocês valem muito mais. E ele vai dizer aqui no versículo 30, né? Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, veste, mas são mais bonitas que a veste de Salomão. E se ele veste assim a erva do campo, aí ele fala, quanto mais a vós outros, ele cuida de vocês. Amém. Vocês valem muito. Você não vale, né? Você não vale aquilo que às vezes as pessoas dizem que você vale. Você não vale aquilo que você tem no seu bolso agora. Você vale aquilo que você é em Deus. Aleluia. Em Deus você tem muito valor.
Eu queria concluir essa mensagem aqui, terminar, né, com um texto. Queria presentear você com um texto aqui do grande poeta Mário Quintana. Escreveu um texto maravilhoso. Esse texto aqui, o título do texto é Felicidade Realista, né? E Mário Quintana era conhecido como o poeta das coisas simples. E ele escreve o seguinte, preste atenção. E eu termino aqui. Para ser feliz, bastaria ter saúde, amor e um pouco de dinheiro, o que já é um pacote louvável. Mas nossos desejos são ainda mais complexos. Não basta que a gente esteja sem febre, queremos além de saúde ser modelos de beleza e bem-estar. Meu Deus. Dinheiro, não basta termos para pagar a renda, a comida e o cinema. Queremos a piscina olímpica, a Ferrari na garagem e uma temporada num spa 5 estrelas. E quanto ao amor? O amor. Não basta termos alguém com quem podemos conversar, dividir uma pizza e namorar de vez em quando. Isso é pensar pequeno. Queremos um amor em grande. Queremos estar visceralmente apaixonados. Queremos ser surpreendidos por declarações e presentes inesperados. Queremos jantar à luz de velas de segunda a domingo. Queremos ser felizes assim e não de outro jeito. É o que dá a ver tanta televisão. Simplesmente esquecemos de tentar ser felizes de uma forma mais realista. Você pode ser feliz solteiro, feliz com um parceiro e feliz sem nenhum. Não existe um amor minúsculo, principalmente quando se trata de amor próprio. Dinheiro é uma bênção. Quem tem precisa aproveitá-lo, gastá-lo e usufruí-lo. Não perder tempo juntando e juntando. Apenas o suficiente para se sentir seguro, mas não aprisionado. E se a gente tem pouco, é com esse pouco que a gente vai viver, buscando coisas que saiam de graça, como um pouco de humor, um pouco de criatividade e um pouco de fé. Ser feliz de uma forma realista é fazer o possível e aceitar o improvável. Fazer exercícios sem almejar as passarelas. Trabalhar sem almejar o estrelato. Ser feliz é amar a Deus sobre todas as coisas e aprender a amar a vida e o que Ele nos dá. Que você seja feliz. Amém? Aprenda a ser feliz com Jesus. Vamos ficar em pé nessa manhã? Vou convidar a pastora Sueli aqui. Temos Santa Ceia hoje. Pastora, faz a Santa Ceia, por favor.